aqui no canal 14, TV Cidade, o programa da Compefar. Eu tirei a máscara momentaneamente por uma questão didática. Eu acho que todo mundo tem que usar máscara, mas eu acho que para didática, para a gente se entender, fica mais fácil de eu falar para vocês sem a máscara. Bom, me pediram para falar sobre o coronavírus e sobre alguns efeitos do coronavírus na saúde das pessoas, não só a saúde relacionada diretamente a uma infecção ou possível infecção, mas também o que pode afetar na saúde geral das pessoas o coronavírus. Bom, as pessoas me perguntam o que eu acho, o que eu não acho sobre a epidemia, sobre o quanto isso pode evoluir no estado ou não. A gente está vendo um aumento de casos, sim, mas ao mesmo tempo eu tenho acompanhado um maior cuidado em relação, tanto em relação ao sistema médico, hospitalar, ao sistema público e às pessoas. Assim. Eu acho que esse distanciamento inicial foi importante, porque ninguém tinha muita ideia do que se devia ter feito ou não. Deu tempo de algumas estruturações. E agora essa política do governo de dividir cidades de acordo com a incidência, mortalidade e assim fazer ou não algumas modificações no que pode funcionar, eu acho que isso é extremamente salutar. Em relação à farroupilha, eu acredito que a população toda, também aos órgãos responsáveis, mas principalmente a população toda está de parabéns. Desde sempre se respeitou muito a quarentena. Hoje você vê todo mundo de máscara, é muito raro ver uma pessoa sem máscara. Isso é provado cientificamente que muda, né, a propagação da doença. Claro que existem muitas coisas em relação à doença que a gente não entende em termos de comportamento, em termos de mortalidade ou não, em termos de tratamento, muitas discussões, muita notícia falsa, sabe? O que se tem de concreto é que realmente não se tem vacina. A vacina vai demorar para chegar. A gente só vai estar protegido em duas situações: ou você já pegou o vírus, ou você fez uma vacina. Então, hoje, os primeiros laboratórios vão começar a produzir a vacina em setembro ou outubro. Os testes começaram em humanos já, mas a gente acredita que antes do final do ano não existe uma perspectiva de vacina. Quanto à infecção ou não pelo vírus, isso é muito relativo. A resposta imune do organismo parece que ela é mais responsável pela mortalidade do que o próprio vírus. Eu digo parece, porque as coisas estão se desenhando ainda nesse sentido. Respostas muito agressivas do organismo talvez sejam as responsáveis pela mortalidade de alguns pacientes. E não dá para rotular pacientes de risco ou não. Às vezes eu tranquilizo alguns pacientes que vêm no consultório, mas doutor, eu sou um paciente de risco porque eu tenho tal idade, ou porque eu fiz cirurgia bariátrica há um ano. Isso não é assim que funciona, tá? As pessoas têm que ser avaliadas caso a caso. O fato é que o cuidado é o principal. E ser exposto, se for exposto, ser exposto à mínima quantidade de vírus possível, né? Existem vários fatores relacionados indiretamente ao vírus que estão prejudicando as pessoas de sobremaneira. A questão psíquica de muitas pessoas foi muito afetada pela quarentena. Tem muita gente com depressão, transtorno de ansiedade, que precisa ver isso com cuidado, porque isso traz um prejuízo tremendo para a pessoa e para a sociedade de modo geral. Existem muitas doenças crônicas que não estão sendo tratadas de acordo, porque ou o paciente tem medo de ir ao médico, ou não encontra às vezes o seu médico trabalhando. Não dá para negligenciar as outras doenças, as outras patologias. Não dá para deixar de tratar a pressão alta, não dá para deixar de tratar o diabetes ou outras doenças que você tenha com medo do vírus. Não dá para pensar só no vírus diretamente. Sim, tem que se cuidar, mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que um meio termo é muito importante. As pessoas não vão deixar de ter dor, as pessoas não vão deixar de ter um infarto, de ter um derrame. Então,
manter os cuidados com a saúde, na medida do possível se manter ativos mesmo em casa. Tem 1000 formas de fazer exercício, manter um cuidado extremo com a alimentação. Tem pessoas que estão se perdendo nesse ponto, perdendo o foco na alimentação. Já que eu não faço exercício, então eu não tenho motivação para buscar isso. Então eu acredito assim, tentem achar um equilíbrio. É extremamente difícil, o equilíbrio é extremamente difícil, mas eu acredito que dê para se encontrar o equilíbrio. Eu tenho muitos pacientes de idade com artrose que estão em casa, com dores articulares que estão em casa. Às vezes as pessoas veem algum familiar ou o próprio paciente com máscara, álcool, enfim, todos os cuidados. A gente orienta alguns tratamentos, porque a dor também é uma péssima conselheira, né? Então, o paciente em casa, isolado, com dor, é difícil manter a cabeça boa, é difícil, e uma coisa vai levando a outra. Um aspecto que as pessoas esquecem é que o aspecto emocional influi muito na imunidade. E o que a gente não quer numa pandemia é ter uma imunidade baixa, né? Então tem muitos cuidados que dá para se tomar para se manter bem razoavelmente bem no meio de uma epidemia dessas. O fato é que vai passar, o fato é que não vai ser tão trágico quanto se pensa, desde que as pessoas tenham responsabilidade. Tendo responsabilidade, eu acho que tudo vai dar certo, assim. Não deixem de se cuidar, não deixem na medida do possível, telefonar para alguém, conversar com alguém, identificar se alguém precisa de uma força, de uma mão, principalmente nesse aspecto psíquico da solidão, ou eu não posso ir no mercado, eu não posso sair, eu sou um paciente realmente com muitas patologias, eu tenho muito medo. Entrar em contato com alguém, vamos ser solidários nesse ponto. As pessoas acham que ser solidário é só doar dinheiro. Na verdade, ser solidário, às vezes um bom dia é ser solidário, às vezes a questão toda é um carinho, a pessoa se sentir acolhida por alguém é muito melhor do que receber uma doação em dinheiro, enfim. Claro, não sejamos hipócritas que não precisa de dinheiro, mas o que eu quero dizer é que nem tudo né? A gente vê muita gente padecendo de medo crônico, né? Assiste TV e depois não consegue dormir, porque o vírus pode estar me espreitando a qualquer... Vamos, ter calma, vamos se cuidar, vamos manter um nível de sanidade mental à medida do possível, assim. Evitem muita informação, tem muita informação falsa circulando em WhatsApp, em redes sociais. Meu Deus do céu, tem cada bobagem que a gente vê, e isso serve para apavorar mais as pessoas, né? E tem gente, às vezes, de nome falando bobagens, ou nos meios de comunicação, vamos colocar assim. E aí, a pessoa tem credibilidade, mas o que ela fala é uma imensa de uma bobagem. E isso é terrível para a opinião pública, é terrível para o aspecto da população. Então, assim, a mensagem que eu deixo assim: se cuidem, nós vamos passar pelo coronavírus, nós vamos ficar bem, mas não deixem de tratar as outras coisas, porque a quarta curva que os trabalhos mostram é a questão psíquica, que vai ser bem extrema, a pobreza, a questão econômica, e a terceira curva são as doenças crônicas que deixaram de ser tratadas nesse período, ou por medo, ou por não ter acesso ao sistema. As consultas e tal, ambulatório fecharam. Não, mas espera aí, e o diabético, e o hipertenso, e o cardiopata. Então, não deixem de cuidar do resto, não é só o vírus que mata, viu? As outras doenças matam tanto quanto ou muito mais. Então, a minha mensagem é essa: não deixem de se cuidar dos outros aspectos, tanto físicos quanto emocionais. E a questão de economia, essa eu não vou abordar, porque eu acho que não compete a mim de saber ou não, mas do ponto de vista médico, eu acho que a gente tem que ver a pessoa como um todo. Não é só um vírus, não é só um joelho, não é só um quadril, a pessoa é um todo. Busquem se cuidar de uma forma global e não só
álcool gel e máscara, não é bem assim, sabe? Tá? Então eu queria deixar uma mensagem para vocês de cuidado, de apreensão que todos nós estamos, mas também de alento e uma mensagem de cuidado. Se cuidem no sentido global e não só em relação ao vírus.